Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, né? Que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, né? Como vocês estão vendo aí no título, vamos estar conversando um pouquinho sobre maternidade, né? Quem é mamãe aqui, né? Principalmente mamãe assim, de mais de um filho, vai ver aí, né, a diferença de uma gravidez para outras, né? Umas conseguem perceber a diferença, outras, às vezes, nunca parou assim para observar. E hoje eu vim trazer esse vídeo bem diferente para vocês, a qual nós vamos estar dialogando, conversando um pouquinho, falando aí, né, um pouquinho sobre a diferença, né? Atualmente, é, atualmente, a minha filha Radassa, ela tem 9 anos, né? Vai fazer 10 agora em novembro. E o meu filho Rian tem 5 anos. Então, mas eu sempre, sim, sempre guardei, assim, né, a diferença de uma gravidez para a outra, né? A forma que eu descobri a gravidez de um para o outro, né? Quanto tempo foi. Porque foi muito, muito, muito diferente a gravidez da minha filha para a gravidez do meu filho, gente. E hoje eu vim aqui contar com vocês, né? Um pouquinho da minha experiência. O que eu tenho, assim, o que eu lembro, né? Vou mostrar aqui pra vocês, vou falar aqui com vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa seu like, comenta e compartilha, tá bom? E não se esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, que tá chegando aqui agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra vocês poderem estar recebendo, né? Notificação de quando sair vídeo aqui no canal. E é isso, gente. Bora lá, né? Bora acompanhar esse vídeo? Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero. Bom, lá eu tirei o óculos pra ficar mais fácil, porque tá dando interferência e não tá ficando legal. Então vamos lá, né? Vamos estar conversando aí, né, um pouco sobre a gravidez, o descobrimento da gravidez, né? Tanto da minha filha quanto do meu filho foi totalmente diferente. E, gente, tem aqueles testes caseiros, né, que toda mulher gravidinha faz, que é pra matar, assim, aquela ansiedade, né? Que normalmente as pessoas fazem com as mamães, né? As mamães novas, né? De primeira viagem, podemos dizer assim. Não só de primeira viagem, acredito que todas as mamães já fizeram esses testes rápidos, que tem gente que até ensina, né, que nas redes sociais ensinam esse tipo de teste. Eu fiz, né, e uns deu certo, outros não, tá? Então, isso prova, assim, que não é um método, assim, confiável, mas é um método pra você ali matar a sua ansiedade ali um pouquinho, né, ficar com desejo, assim, e não pode acreditar, tá, gente? Muitas das vezes a gente tem pessoas que fazem esse teste rápido, um exemplo, e confia no teste, né, desse teste caseiro. Então, é importante fazer os exames, né, tudo certinho, a ultrassom pra descobrir, né, e apesar também, né, que houve um tempo atrás, na época da minha filha, que até os próprios ultrassom tava errando, né, o sexo do bebê. Mas isso não vem um caso agora, né? Isso já aconteceu há muitos anos atrás. Atualmente a minha filha tá com 9 anos, vai fazer 10 agora em novembro, e o meu filho tem 5. E eu fiz de tudo, assim, gente, guardei cada detalhezinho da gravidez, né, tanto de um quanto do outro, porque foi muito diferente, literalmente diferente um do outro. E hoje vamos conversar sobre isso, né? Vamos conversar sobre a diferença de gravidez de menina e pra mim, né, a diferença de gravidez de menina e a diferença de gravidez de menino. O descobrimento da gravidez da minha filha, gente, foi bem assim. Eu descobri a gravidez da minha filha, eu descobri a gravidez da minha filha, foi muito engraçado, porque eu estava grávida, eu não sabia, porque eu não tive sintomas de gravidez. Eu tive, assim, aqueles sintomas leves, né, que é sintomas quando a mulher está perto de descer suas regras, né, tem uns sintomas de cólica, né, sensibilidades, né, então eu tive isso, então sempre tive na realidade. Então, pra mim, não passou pela minha cabeça que seria gravidez, né? Eu tive isso. Mas, quando eu descobri a gravidez da minha filha, eu descobri com 5 dias, não, 10 dias de atraso. 10 dias de atraso, porque eu sempre fui certinha. As minhas regras sempre eram certinhas, né? São certinhas.
Então, quando deu 10 dias, eu fiz o teste, deu assim a segunda linha fortíssima. Inclusive, eu tenho até hoje esse teste, tá lá ainda. E por incrível que pareça, gente, quando eu fiz assim, eu não acreditei ainda. Porque, por exemplo, quando nós decidimos, né, ter bebê, eu parei de tomar remédio, quer ver, no final de dezembro, né, de 2014. E quando foi em março, eu descobri a gravidez da minha filha. E, gente, foi assim, foi um susto, né? Eu só acreditei vendo, assim, na hora que eu peguei o papel, assim, o exame. E muitas das vezes, igual vai acontecer no caso do meu filho, eu descobri bem no iniciozinho mesmo. Era um grãozinho, gente, da minha filha, tanto que quando eu fui fazer a primeira ultrassom da minha filha, eu já descobri já que ela era menina, pra vocês verem como que estava já bem avançada, né, a gestação. Eu descobri na primeira ultrassom que era menina. Quando eu descobri aí a gravidez dela, eu acho que eu tava indo pra. Tava com que 2 meses e meio, indo pra 3 meses. Então, assim que eu descobri, né, que eu fiz o exame, eu já dei entrada no pré-natal. E aí, como é pelo SUS, às vezes o SUS demora muito. A primeira ultrassom do SUS saiu com 5 meses. E aí eu peguei e paguei, né, a ultrassom, porque, gente, eu fiquei muito ansiosa. E eu queria ver, né, se tava tudo bem também, né, com o meu bebê. E aí, quando eu fiz a outra, eu tava entrando pro quarto mês, 17 semanas. A minha primeira ultrassom foi com 17 semanas. Não, 15 semanas, 16 semanas. 16 semanas, porque sempre acrescenta uma semana a mais, né, nas ultras, a maioria das vezes. Ou eles acrescentam uma a mais, ou eles diminuem uma a menos, né? Mas no meu caso, eles acrescentaram uma a mais. Eu iria entrar para 17 semanas naquela semana. Então, eu tava com 16 semanas e alguns dias, quando eu fiz a primeira ultra. E lembrando, eu paguei, tá? Eu paguei a primeira ultra. Quando a ultra do SUS saiu, eu tava já no 5º mês, né? Tava com 19 semanas e uns quebradinhos, né? Em alguns dias. Então, assim, gente, foi nítido. O médico colocou o aparelho na minha barriga e já mostrou que era menina. Então, já viu por aí, né? E na gravidez do Rian, né? Do meu bebê, pra mim ainda é um bebezinho ainda, né? De 5 anos, mas é um bebê. Eu descobri, eu tava com. Descobri antes dos 10 dias de atraso. Como? Não sei, gente. Porque literalmente eu passei mal. Eu passei mal no mês. No mês de abril, eu passei mal, com muita dor. Foi uma dor, assim, muito horrível, que eu precisei, assim, meu esposo precisou me trazer no colo. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava na igreja e me deu uma dor muito forte, uma cólica muito forte no pé da barriga. E eu estava tomando remédio também. Eu gravidei do meu filho Rian, tomando remédio. Tanto que assim que eu fiz o teste, que deu a segunda linha bem fraquinha, eu fui lá fazer eu fiz um exame de sangue pra comprovar. E realmente eu estava gravidíssima. E aí eu fui fazer o meu pré-natal. E automaticamente, né, desde quando eu já peguei o teste, assim, de sangue, o exame de sangue que comprovou que era positivo, eu suspendi o remédio, o anticoncepcional suspendi, né? E aí eu fui conversar com o médico, né, na época, com um ginecologista. E ele falou que em muitos casos acontece, sim, da mulher engravidar tomando remédio. E é onde ele falou, né, que às vezes nenhum método era 100% assim, né? Poderia, sim, acontecer de engravidar tomando remédio, que foi o meu caso. Eu lembro que eu cheguei a tomar na cartela, gente. Cheguei a tomar, acho que 13 comprimidos. Então foram 13 dias, porque era 21, né? Era 21 dias o comprimido. Então, tomava os comprimidos e era bem certinho, gente. Tinha alarme e tudo ainda pra não esquecer. Sempre no horário certinho ali, né? Se eu fosse pra rua, eu sempre levava também o anticoncepcional pra tomar. Sempre fiz isso, né? Era raro eu esquecer o remédio, era raro me esquecer de tomar o remédio. E aí do Rian foi assim, assim que eu descobri a gravidez dele, foi 10 dias antes do atraso. Tem gente que fala que isso é impossível, mas no meu caso foi. Tanto que quando eu fiz o teste, que deu aquela linha bem fraca, quase não dava pra perceber, eu fiquei na dúvida. Eu achei que poderia ser um falso positivo, né? Só que eles falam que muitas das vezes não existe um falso positivo. Mas eu fiz exame, aí deu lá, né, gravidíssima, aí comecei meu pré-natal, aí o médico passou uns exames pra mim. E o mais interessante é que na época do meu filho, a ultrassom saiu mais rápido. Eu dei entrada, fiz a consulta, acho que 2, 3 semanas depois saiu. E aí, quando eu fiz a primeira ultra do Rian, gente, era uma sementinha, literalmente uma sementinha, assim, ó. Ouvimos os batimentos cardíacos e eu estava de 5 semanas e 7 dias, né? Gravidinha, assim, 5 semanas, 7 dias. E ele tinha 11 milímetros e uns quebradinhos. Tanto que o médico, quando ele fez, não foi a ultra, foi a endo, né? Ele olhou assim, nossa, que bebezão. Eu falei assim, gente, que bebezão, nada a ver. Um carocinho pequenininho, assim, bebezinho pequitito, um feto, desse tamanhitinho, assim, foi um bebezão.
Mas é porque, depois eu entendi, né? Que é porque a maioria das vezes, quando muitos casos, assim, que eu já vi, né, alguns relatos, quando tá nessa mesma semana de gravidez, alguns bebês, eles não são tão, assim, os embriões não são tão grandes, assim, né, de 11, é de 9, 9, alguma coisa, 10, mas o Rian, quando eu descobri que eu fiz a primeira ultra, ele tava com 11,5, 11,5, alguma coisa assim, e aí onde que o médico falou que era um bebezão, gente, meu Deus. Mas bora lá. Então foi assim, né? Então a gravidez da Radassa, o descobrimento da gravidez de um para o outro, né? Da Radassa eu descobri com 10 dias de atraso e do Rian eu descobri 10 dias antes do atraso, tá? Enjoo. Da Radassa não tive enjoo. Da minha filha não tive enjoo, graças a Deus. Passei mal acho que 1 ou 2 vezes, mas por causa de alimentação. Mas assim, pra falar que eu tive enjoo nunca tive assim da Radassa, não. Foi uma gravidez super tranquila. Eu tive muitas cólicas de treinamento. Na gravidez da Radassa eu tive muitas cólicas de treinamento. Do Rian quase não tive, não. Mas já na gravidez do Rian, eu sofri de enjoo do início da gravidez até os 7 meses. Não conseguia comer nada, não ficava nada no meu estômago. Acordava indisposta, com um mal-estar, assim, um enjoo muito grande. Perfume, gente, era um ó horrível. Nunca passei tanto mal na minha vida que eu achei que nem ia passar. Assim, foi assim, comecei com 1 mês certinho. Quando eu fiz assim, que eu descobri a gravidez, parece que chamou o enjoo. Que eu descobri a gravidez, comecei a passar mal. Da Radassa, eu lembro que eu passei mal uma vez, porque enjoo, né? Porque eu viajei pra casa da minha mãe e sentou uma pessoa, assim, eu tava no ônibus e sentou uma pessoa do meu lado. Meu esposo, ele não pôde ir comigo nesse dia. Sentou uma pessoa do meu lado com um cheiro muito forte. Eles falam que a mulher grávida, ela sente cheiro muito, tem um olfato muito agustado, que fala, alguma coisa assim, né? Muito sensível, podemos dizer assim, a palavra mais fácil. E sentou uma pessoa do meu lado, um homem do meu lado, assim, gente, com um cheiro muito forte de suor, com perfume. E aquilo foi. Nossa, entrou ali em Linhares, foi de Linhares até São Mateus, com aquele cheiro forte de perfume, misturado com suor, e aquilo, nossa, aquilo foi me matando. E foi horrível, horrível, horrível. Eu cheguei na casa da minha mãe passando muito mal, muito enjoada. Mas só foi essa vez também. E a outra vez, que foi foram as 2 vezes, a outra vez foi porque eu comi algo que me fez mal. Me fez mal, eu no outro dia amanheci, assim, com o estômago ruim. Meu pai, na época, até ficou preocupado, ele queria que minha mãe levasse no hospital, gente. Mas era normal aquilo lá, tá? E a gravidez do Rian foi isso. A gravidez do Rian foi enjoo do primeiro mês até o 7. Então foi 7 meses aí certinho. Quase 8 meses sofrendo de enjoo. Horrível. Muito ruim passar mal, assim. Perfume, gente, não conseguia sentir. Assim, era passar perfume e me dava uma dor de cabeça terrível. Com ânsia. Tanto que na gravidez do Rian eu não usei perfume, não usei nada de hidratante, nada disso. E outra coisa, na gravidez da Radassa me deu alergia. Eu comi um tempero, alguma coisa, não lembro. Eu comi um cachorro quente na igreja, na cantina que teve. E no outro dia eu amanheci com os braços e a barriga toda empolada. Só que aí só foi mesmo, acho que foi alergia, né? Alguma coisa, né? Que colocaram, o tempero, alguma coisa. Aí tanto que eu fiquei um bom tempo também sem comer cachorro quente. Depois que me deu essa alergia, eu fiquei um bom tempo sem comer cachorro quente, né? Porque eu não sabia se foi alergia talvez a salsicha. E eu lembro que eu tava com 4 meses de gestação. E minha mãe até ficou preocupada, né? Minha mãe não morava aqui ainda, morava em Pedro Canário. Mas deu certo, assim. Foi só mesmo alergia, passou, né? Eu comecei a passar hidratante. Foi tranquilo. No caso, a energia, assim, né? Do corpo, assim. A gravidez da Radassa foi super tranquila. Foi uma pessoa muito ativa. Não tive, assim, disposição, né? Tive bastante energia na gravidez da Radassa. Já a gravidez do Rian, eu já fiquei mais indisposta. Tipo, faltava mais energia em mim. Eu não conseguia, às vezes, ficar muito tempo em pé. E, gente, foi a gravidez inteira, assim, tá? Na gravidez da Radassa eu fui aquela pessoa ativa, que tava sempre andando pra lá e pra cá, né? Se movimentando. Na gravidez do Rian, às vezes eu queria ficar mais era sentada, quietinha no meu canto, deitada. Então, essa também é a diferença de uma pra outra. Pele, na gravidez... Tanto na gravidez da Radassa e do Rian, minha pele, meu cabelo foi super tranquilo, ficou lindo. A diferença é que na gravidez do Rian, meu cabelo cresceu mais. Ele evoluiu mais, né, o cabelo, né? E na gravidez da Radassa, gente, o que me deu não foi espinha no rosto, e sim foi espinha nas costas. Eu tive muita espinha nas costas, que, nossa, doía, ficava inflamada às vezes, né? Já a gravidez do Rian eu não tive isso, graças a Deus, né? A pele ficou linda, brilhosa, o cabelo cresceu muito, não caiu muito. Na gravidez da Radassa tive queda de cabelo, mas foi bem pouco. Mas o que prejudicou mesmo foi as espinhas nas costas. Essa é a diferença de um para o outro. Em relação à fome, né? Tem mulheres que sentem uma fome absurda.
na gravidez de menino. No meu caso, não tive isso, porque como eu passei mal, então nada ficava no estômago, então não tive esse negócio aqui de fome, né? Essa vontade de querer comer. Na gravidez da Radassa eu tive sim essa vontade de comer lanche. Era só lanche, eu queria comer só lanche. Nada de comida. Na gravidez do Rian, como eu passei muito mal, então não tive isso, né? Mas na gravidez da Radassa, gente, eu comi. Nossa, dá vontade enorme de comer hambúrguer, x-tudo, x-bacon, pizza. Era só comida que não era saudável. Isso mesmo. Na gravidez da Radassa, gente, eu esbanjei. Comi com a beleza. O tamanho da barriga. Tamanho da barriga, gente. A Radassa, na gravidez da Radassa, né? Eu demorei a aparecer barriga. Eu fui aparecer a barriga na gravidez da Radassa, eu tava entrando pro 7º mês. 7º mês, eu já tava começou a aparecer a barriga, né? Com 6 meses ainda não tinha barriga, não. Tava começando, mas ainda assim não era assim aquela barriga, né? Assim, a barriguinha, né? Tava ali começando. Eu lembro que como se fosse eu grávida de 4 meses, não tinha nada, tava ali, ó. A única diferença que na gravidez da Radassa é que eu cresci muito. A minha ring light não tá ajudando, ela tá dando um mau contato. Bora lá. Tanto na gravidez da Radassa do Rian, eu cresci muito os quadril, né? E a gravidez da Radassa, eu fui começar a aparecer barriga com 7 meses. 6 meses eu tinha só aquela barriguinha assim, mas não era assim, não era uma barriga, né? Barriga assim não parecia barriga de gestação, não. Parecia uma barriga normal. E na gravidez do Rian, minha barriga começou a aparecer com 5 meses. 5 meses, gente. Só que por incrível que pareça, eu fiz mais barriga na gravidez da Radassa do que do Rian. Porque eu não sei, né? Do Rian eu comecei a aparecer barriga mais cedo, só que, porém, eu fui crescer barriga mesmo, quando eu tava com 7 meses, eu já tava assim, com 6 meses, já tava com aquela barriguinha assim de gravidinha, né? E o da Radassa não tive isso, não. Demorou a aparecer. Dizem, né, que é porque a Radassa, ela ficava mais nos quadril, assim, no osso atrás. E, realmente, gente, quando a Radassa nasceu, ela nasceu até com a orelhinha amassadinha, assim. Eu tive que fazer massaginha pra abrir a orelha dela, né? Porque eu acredito que era porque ela ficou muito imprensada. Vamos lá. Na gravidez da Radassa, eu senti a Radassa mexer com 5 meses. 5 não, 4 de 3 para 4 meses. E a gravidez do Rian foi com 5. É tanto que eu ficava até assustada, né? Porque não sentia o Rian mexer. Nossa, custou muito, gente. Não, mas a Radassa, ela sempre foi mais agitada, assim, na minha barriga. Ela foi mais agitada. Com 3 meses, entrando pro 4º mês, eu já comecei a sentir, assim, umas tremura. Eu sentia a Radassa soluçando e o Rian também eu sentia ele soluçando. Mas a Radassa eu comecei a sentir soluçando mais cedo. Gente, tudo eu pesquisava. Era muito engraçado. Nossa, dava às vezes 11 horas da noite, eu tava no computador pesquisando sobre gestação, né? Era muito interessante isso. A gravidez da Radassa, a minha barriga, ela foi pontuda. E a gravidez do Rian, minha barriga, ela foi espalhada. É tanto que, quando eu engravidei da Radassa, tinha uma pessoa, que eu não vou falar o nome dela, né? Que ela virava pra mim e falou assim, olha, o médico te enganou, porque a sua barriga é de menino, né? Porque eles falam que barriga de menino é pontuda e barriga de menina é arredondada. E a pessoa falava assim, ó, não te enganaram, não? Você não tá vendo que tá tendo muito erro médico aí, não? Falando que é menina, que não sei o quê. E aí, ainda me comparando com a outra fulana que estava grávida também, na mesma época que eu, né? Com outra pessoa que estava grávida, que eu não vou citar o nome. Falando assim, olha a barriga de fulano, como é que tá? Tá redonda, olha a sua barriga tá pontuda. E, gente, eu falei assim, não, é menina, já fiz ultrassom, já tinha feito 3 ultrassons e foi comprovado que era menina, né? Então, aí nós vemos que barriga, ela não identifica se é menino ou se é menina. Não existe isso, gente. Se alguém ficar falando assim na sua cabeça, mesmo você fazendo os exames comprovando que era menina, falar assim, é menino, só porque sua barriga tá pontuda, não acredita. O que você tem que ir pelo que está no exame, né? E no meu caso aconteceu isso. As pessoas ficavam perguntando, mas você tem certeza que é menino? Que é menina? Você tem certeza? Sua barriga tá muito pontuda. Sua barriga tá assim. Então, foi isso que aconteceu. Vamos lá, para outro ponto. Ir ao banheiro. Na gravidez da Radassa, eu não tive esse negócio de ficar indo no banheiro, assim, constante, né? Eu dormia super tranquila, né? Tirando as cólicas, as contrações de treinamento que davam. Fora isso, eu não ia muito ao banheiro. Já na gravidez do Rian, gente, nossa, misericórdia. A cada 10 minutos eu ia 2 vezes no banheiro. Misericórdia. Jesus. Mas também, gente, o Rian era muito gordo na minha barriga. Ele era muito grande. A Radassa sempre foi miuditinha. Tanto que quando ela nasceu piquititita, né? Nasceu com 3,50 kg. O Rian nasceu com 3 kg, 690, quase 4 quilos. Então, tipo,
Radassa era muito pequenininha, nasceu com 47 centímetros e o Rian com 48. Mas, gente, ó, sério, na gravidez do Rian eu ia muito ao banheiro, não dormia direito, passava a noite inteira indo pro banheiro. Chegava a ponto assim que eu falei assim, meu Deus do céu, não vou conseguir dormir hoje. Mas em relação a idas no banheiro, eu fui mais na gestação do Rian. Inchaço. Na gravidez da Radassa, eu inchei, eu fiquei mais inchada. Quando chegou na faixa assim dos 8 meses, eu comecei a inchar o rosto. Já na gravidez do Rian, eu não inchei. Eu fui inchar já depois que eu ganhei ele, né? É tanto que a minha mãe, quando eu tive o Rian, minha mãe, ela veio aqui pra cá, tava aqui em casa, ela fazia, tipo, bacias de água morna e ela massageava os meus pés porque parecia um pão, de tão inchado, gente, doía. Já na gravidez da Radassa, eu fui inchar, assim, já no final, né? No final da gestação, né? Que eu não tive essa experiência, assim, de inchaço chegar a ponto de doer, igual eu fui na gravidez do Rian. Outra coisa que eu tive também, gente, na gravidez da Radassa, eu não tive sensibilidade na barriga, que é quando toca, né, alisar, assim, eu não tive. Já na gestação do Rian, eu reparei, né, que eu tive as veias mais à vista, muito, assim, na Radassa eu tive também, mas na do Rian, gente, era literalmente as veias muito altas, com muito, assim, eu fiquei, assim, assustada. E a minha barriga, ela não era uma barriga branquinha, ela era uma barriga meio avermelhada, né, de tanto, assim, que eu acredito que era as correntes sanguíneas, né? Que, gente, era passar a mão assim, eu sentia arder a pele. Eu tocava assim, se tocasse assim, se você tocasse assim, você via a parte branca ficando vermelhinha, assim, voltando pro lugar, né? A circulação. E era só passar a mão, assim, ó, ficar passando a mão demais. Se a mão tivesse áspera, a minha barriga lardia. E aí, no final das contas, né? Todo, assim, o meu corpo era tudo, assim, meio vermelho, né? Gente, eu tive muito... Eu acho que era muito sangue, assim, né, no corpo, sei lá. Porque na gravidez da Radassa eu não tive isso. Tanto que quando eu fui ganhar o Rian, eu tive muita perca de sangue, né? Eu tive uma hemorragia. E eu lembro como se fosse hoje, gente. Foi assustador. Na gravidez da Radassa eu não tive nada disso. Foi um parto emocionante, foi um parto lindo. Foi um parto, assim, que eu fiquei, assim, emocionada, né? Foi um parto muito rápido. Eu internei às meia-noite, às 5 horas da manhã eu tive Radassa. E o Rian eu internei, era 5 horas da tarde, fui ter ele 9 horas da noite, né? Então, eu não tive, assim, intercorrências. No parto do Rian eu já tive, né? Eu tive, perdi muito sangue mesmo, de chegar a ponto, assim, dos médicos, até, assim, acender uma luz de alerta, ó, tá perdendo muito sangue, já não é mais normal. E eles foram aplicando remédio, foi colocando soro pra poder cortar o sangramento. Da Radassa foi um parto super tranquilo. Nossa, que parto, assim, que eu falo, assim, que foi só cólicas que eu senti, não tive aquela dor, né? Já do Rian eu tive. Do Rian foi a dor, né? Foi a dor. Quem passou comigo na sala de parto, né? Que a minha cunhada me acompanhou, meu esposo me acompanhou também, viu, gente, que foi sofrido, assim, eu sofri, sabe? Sofri bastante. Mas deu certo, graças a Deus, né? É assim mesmo, nenhum parto é igual ao outro. Eu imaginava que o parto do Rian ia ser igual ao parto da Radassa, pela experiência que eu tive de parto normal. Mas eu falo assim que o parto da Radassa foi normal e o parto do Rian foi anormal, porque foi, assim, foi uma coisa de outro mundo, sabe? Mas deu tudo certo. Graças a Deus. Deus é bom demais, porque Deus, ele cuida, né? Em relação a doce salgado, da Radassa, tanto da Radassa quanto do Rian, eu não tive isso. Eu gostei de comer muito, assim, comida, assim, coisa salgada, né? Tipo, salgadinhos, coisas assim. Não gostei de comer doce, tanto na gravidez da Radassa, na gravidez do Rian. Tanto que eu lembro como se fosse hoje, gente. A gravidez da Radassa, eu tive desejo de comer canjiquinha, feito pela mão de uma amiga minha. E eu lembro como se fosse hoje. Eu não gostava de canjiquinha. E eu tive desejo de comer canjiquinha. Na gravidez do Rian, o primeiro desejo que eu tive foi comer porção, né, de carne com aipim frito de uma lanchonete, que não tem mais, já fechou também essa lanchonete, que era Gugu Lanches, não, acho que é Gugu Lanches, acho que é isso, Gugu Lanches. E, gente, nossa, eu, assim, me acabei comendo, assim, canjiquinha. E na gravidez do Rian, eu me acabei comendo a porção, né, de carne de sol com aipim. E é isso, gente. A duração de parto, eu acredito que o parto da Radassa, né, para o nascimento dela foi mais rápido, porque eu comecei a sentir cólicas, né, tanto que o tampão da Radassa, no parto da Radassa,
saiu assim na hora do parto, assim, né? Começou a sair, no caso, assim que as contrações foram aumentando, eu fui perdendo o tampão. E do Rian, gente, não tive isso de perder o tampão, não lembro. Porque, eu não sei, gente, eu acho que as pessoas também que me acompanharam, assim, eu falo assim, profissionais que me acompanharam na gestação do Rian, foram, assim, tirando a médica, né, que era um amorzinho, né, que me internou, a médica fez meu parto, tirando ela. Os outros, assim, gente, foi assim, eu acho assim que eles não foram as pessoas muito boas, não. Foram as pessoas meio ruins, assim, podemos dizer, né? Porque na gravidez da Radassa, a enfermeira que me acompanhou na sala, meu esposo não pôde me acompanhar, ela foi um amorzinho. Ela toda hora ela falava, vai, daqui a pouco você vai ter essa neném, vai ficar tudo bem, tá? Vai tudo tranquilo. E uma coisa que eu vi na gravidez da Radassa eu tive quando a Radassa estava nascendo, eu sentia a minha barriga fazendo força sozinha. A minha barriga ela descia e subia sozinha. Na gravidez do Rian, eu não tive essa sensação. Eu não tive. Por quê? Eles mandaram fazer força antes da hora. Eu acredito que foi isso também, né? Que foi um parto, assim, meio cansado, né? Meio cansativo. Eu cansei bastante na gestação, assim, na hora do parto, né? Pra ter o Rian. E já da Radassa, não, gente. Meu corpo que foi, assim, evoluindo de acordo com o que tinha que evoluir, né? Então, essa é a diferença de uma gestação para a outra, do nascimento para o outro. E, gente, é assim mesmo. Nenhuma gravidez é igual. Se você tá grávida do segundo, né? Lembre-se que a sua gestação do segundo não vai ser igual à gestação do primeiro. Na gestação da Radassa, eu tive assim, uma gravidez incrível, incrível, né? Sem muitas dores, né? Tirando as cólicas de treinamentos que tem um período que começa a ter, né? O corpo começa a preparar. Nada disso, graças a Deus, não tive enjoo assim para falar, ai, que eu sofri, não. Já a gravidez do Rian, sim, eu tive enjoo do início até aos 7 meses. Podemos se dizer que eu tive mais assim, uma circulação assim sanguínea mais forte, né, do que da Radassa. Perca de sangue eu tive também, né, tanto que na gestação da Radassa, quando eu tive ela, a enfermeira falou que meu parto foi muito limpinho. A Radassa, ela não nasceu cheia de sangue, nada disso, né. O Rian também não nasceu cheio de sangue, mas no decorrer assim, né, da Radassa eu tive o tal do corte e do Rian eu tive laceração, né, então aí por aí vocês já viram, né. Cada gravidez é diferente, não existe gravidez igual. E você que tá aí pra ter seu bebezinho, que é mãe de primeira viagem, não fique com medo, vai dar tudo certo. Confia, né, em Deus, que já deu tudo certo, vai dar tudo certo no seu parto. Já começa, né, pedir a Deus, né, pra Deus abençoar os profissionais que adentrarão com você na sala de parto. E outra coisa, gente, sempre é importante vocês prepararem, né, a bolsa, né, a mala maternidade. Muitas das vezes, as mamãezinhas deixam pra preparar a sua mala já perto de ganhar, né. Então é bom você preparar aí, né, com 7 meses, já começar a preparar a mala do seu bebê, a sua mala, porque a gente nunca sabe, né, a gravidez, o nascimento, ele pode, assim, quando chega nos 7 meses, pode acontecer de nascer ali, né, então tem que estar preparado. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, de ter acompanhado a diferença de um parto para o outro, né, o parto da minha filha Radassa para o parto do meu filho Rian. E hoje tô muito feliz, grata ao meu Deus, porque eu olho assim, né, pra eles e vejo o cuidado de Deus. Vejo o cuidado de Deus, né, assim, nos mínimos detalhes. Mesmo que às vezes um parto foi mais doloroso, mas, gente, eu vejo o cuidado de Deus, porque Deus, ele cuida, né? Ele cuida. E a demonstração dele assim, é grande na nossa vida. E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.